É isso mesmo. Ao se transformar numa agência executiva, uma autarquia e uma fundação pública passam a ter 2 vezes mais possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação. E eu te digo até qual é o número exato. Para obras e serviços de engenharia, a contratação direta por dispensa de licitação nas entidades, digamos, normais, vai até o valor de R$15 mil. Tudo em termos de obras e serviços de engenharia até a faixa de R$15 mil, nas entidades comuns, se contrata sem licitação. Nas agências executivas, não. Nas agências executivas, esse limite de 15 é dobrado. Dobrado, vezes 2. Esse limite passa a ser de R$30 mil. Agências executivas podem contratar sem licitação por dispensa, até o valor de R$30 mil para obras e serviços de engenharia. Muito bem. Além das agências reguladoras e das agências executivas, nós temos uma terceira novidade entre as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Essa novidade foi criada pela lei dos consórcios. São as chamadas associações públicas. Associações públicas. O que são associações públicas? Bem, associações públicas são pessoas jurídicas de direito público, criadas após a celebração de um consórcio por entidades federativas. Ô Maza, você pode resumir para mim, Maza, a associação pública? A associação pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada após a celebração de consórcio. Então, associação pública, direito público, mais celebração de consórcio, por entidades federativas. Imagine um exemplo a título de ilustração. Suponha que a União Federal, o Estado de São Paulo e o município de Guarulhos, minha terra natal, um abraço aos meus queridos de Guarulhos, minha terra natal, a União Federal, o Estado de São Paulo e o município de Guarulhos resolvam criar uma associação pública para a instituição de um museu em homenagem às personalidades mais famosas de Guarulhos, porque Guarulhos é um município cheio de celebridades, né? Mamonas Assassinas, Hermano Henning, Tássia Camargo, Otávio Mesquita, Adriana Lessa, que beleza, e eu. Que maravilha. Tá? Então, suponha que a União, Estado de São Paulo e município de Guarulhos resolvam criar uma entidade para administrar um museu em memória às Mamonas Assassinas. Bem, se o veículo de criação dessa entidade for um consórcio público, essa entidade poderá ser denominada de associação pública. Por que eu disse poderá ser denominada de associação pública? Pelo seguinte, a lei dos consórcios afirma que, quando as entidades federativas celebram um consórcio público, elas podem decidir se essa nova pessoa instituída para administrar o consórcio será de direito público ou de direito privado. Se for de direito público, essa nova entidade recebe o nome de associação pública. O que é a associação pública? A associação pública é uma pessoa de direito público criada após a celebração de consórcio por entidades federativas. Mas a lei diz também que essa nova pessoa jurídica criada após a celebração de um consórcio também pode ser de direito privado.
Mas aí não há um nome, a lei não deu um nome específico para isso. Então, se for de direito público, chama associação pública. Se essa nova pessoa for de direito privado, aí não há um nome específico, talvez consórcio de direito privado. Mas o que nos interessa de verdade é a criação de uma pessoa de direito público. Então, repare, a associação pública tem que ser entendida nesse contexto. A associação pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada pela celebração de consórcio público por entidades federativas. O objetivo de uma associação pública é estabelecer finalidades de interesse comum às entidades federativas. Então, as entidades federativas fixam uma meta a ser atingida, e a associação pública é um instrumento para atender a essa meta. Finalmente, último comentário sobre associações públicas, e esse, com certeza, o mais surpreendente. A lei dos consórcios afirma que a associação pública, veja se isso é razoável, a associação pública pertencerá à administração indireta de todas as entidades federativas consorciadas. Veja que estranho. A associação pública pertence à administração indireta de todas as entidades consorciadas. Então veja, se for uma associação pública criada após a celebração de consórcio, como no exemplo que eu mencionei, entre a União, o Estado de São Paulo e o município de Guarulhos, a associação pública resultante desse consórcio pertencerá ao mesmo tempo ao âmbito federal, estadual e municipal. Eu te falei que isso é uma novidade, uma super novidade, que envolve muitas questões polêmicas que veremos melhor nos outros blocos aqui do nosso programa. Bem, falei sobre as novidades entre as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Vimos agências reguladoras, as agências executivas e agora as associações públicas. Quero comentar um pouquinho também sobre uma novidade entre as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta. Essa novidade chama fundação governamental. A fundação governamental não é exatamente uma novidade no plano normativo. Faz tempo que a legislação brasileira prevê essa possibilidade teórica de o Estado criar uma fundação e, ao invés de dar um regime jurídico público, como acontece com uma fundação pública, atribuir um regime jurídico privado. A novidade não é no plano normativo. A novidade é no plano do exame de ordem. Sabe por quê? Porque agora o exame de ordem vem aceitando essa figura da fundação governamental de direito privado. O que é algo muito polêmico do ponto de vista da doutrina. Muitos autores de renome, autores de projeção internacional, chegam a sustentar que as fundações governamentais de direito privado não podem ser criadas no Brasil. Que criar uma fundação governamental e dar um regime de direito privado seria uma forma de burlar a disciplina do direito público. Mas o exame de ordem vem aceitando essa categoria. O exame de ordem, prova após prova, vem falando em fundações governamentais de direito privado. Por isso você, meu amigo, você não tem escapatória. Tem que deixar de lado a controvérsia doutrinária e estudar o assunto. Ora, você vai fazer o quê?
vai abandonar o tema, porque alguns autores não aceitam, chega no dia da prova e erra a questão, não dá. Então nós temos que deixar de lado uma eventual opinião pessoal para tratar do assunto como se fosse um tema qualquer.